Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, meus caros cidadãos passofundenses e todos aqueles que acompanham o nosso trabalho. Dirijo-me a vocês nesse grande expediente, usando essa oportunidade para lhes apresentar um pouco mais sobre um tema que tem sido recorrente no mundo todo, a ascensão do conservadorismo. Essa ascensão nos últimos anos tem ocorrido em vários locais do mundo. Depois de um breve tempo de domínio da esquerda em vários lugares, inclusive aqui mesmo na América Latina, sendo que naqueles países em que a esquerda ainda perdura, as consequências têm sido desastrosas, como podemos observar em nossa vizinha Venezuela. Vemos agora políticos conservadores, de uma ou outra maneira, ascenderem ao poder. Os exemplos mais recentes, na América do Sul, são o Paraguai e o Peru. E não apenas isso na América Latina, mas também na Europa é possível testemunhar tal ascensão. O exemplo mais recente se deu no caso na Áustria, país até ao qual o meu sobrenome, Wesp, se origina, e onde Sebastian Kurz recentemente assumiu como primeiro-ministro. Mas poderíamos também falar da Hungria, da Lituânia e principalmente da Polônia, como exemplos de países que possuem governos conservadores. Esse recente ressurgimento do conservadorismo, também aqui no Brasil, pelo fato de ocorrer após tanto tempo, é motivo, meus caros colegas vereadores, para inúmeras e não poucas incompreensões e confusões. Até porque o Brasil já teve sim uma tradição conservadora. Basta olharmos para a nossa história e lembrarmos de nomes como Visconde do Uruguai, Brás Florentino, Duque de Caxias, Joaquim Nabuco, todos esses já no século XIX. E no século XX, por sua vez, o último nome de destaque do conservadorismo político brasileiro foi Carlos Lacerda. Mas isso é claro que estou narrando se deu na década de 60, tempo mais do que suficiente para que ninguém mais saiba do que se trata o conservadorismo no Brasil. É por isso que desde a nova República, constituída a partir da Constituição de 1988, o eleitorado brasileiro se encontra, é claro, encurralado, importa-se dizer, entre partidos patrimonialistas ou socialistas. Só agora o conservadorismo tomando a visibilidade devida e junto com ele também movimentos políticos liberais. Gostaria, portanto, de lhes apresentar a vocês, vereadores, e aos cidadãos que nos acompanham pela TV Câmara, um pouco mais sobre essa última corrente, a do conservadorismo, a qual me filio expondo, na medida do possível, é claro, suas características principais. Primeiro, que é, meu caro vereador Rufa, conservadorismo? Ora, o conservadorismo é uma corrente de pensamento que surgiu no século XVIII, diante da necessidade da sociedade europeia apresentar uma alternativa aos acontecimentos advindos da violenta Revolução Francesa. Segundo, e aqui quero me fazer de modo mais preciso, esclarecendo o que não é e o que não trata o conservadorismo. Pois bem, o conservadorismo, meus caros colegas vereadores, não se confunde com o reacionarismo. O reacionário, aquele tido por radical, que normalmente adere a uma visão romântica acerca do passado, segundo a qual tudo era melhor antigamente, visão essa, claro, que o reacionário pretende restaurar, voltando por meio da atuação política a um suposto passado de ouro, não se confunde com a posição política conservadora. Também, o conservador não se confunde com o imobilismo, no sentido que não se confunde com uma postura rígida, que não aceita mudanças, ou que quer ficar fixo em comportamentos políticos sem admitir qualquer tipo de mudança. Não, isso não é conservadorismo. Como vivemos, é claro, numa época de fanatismo ideológico e de intolerância política, que domina em todos os espíritos e em todos os partidos políticos, ou pelo menos na maior parte deles, a convicção de que há sempre uma posição absolutamente verdadeira, particularmente, muitos dizem, a minha ou a nossa, e que a posição dos adversários está sempre errada, leva à destruição do próprio fenômeno político e às mais formas diversas de violência e tirania. E por isso, o conservadorismo se opõe a esse tipo de fanatismo. Assim,
A clássica dicotomia entre conservadorismo e reformismo, entre conservadores e liberais, como no século retrasado ocorria, ou mesmo entre conservadores e socialistas, como vemos no atual século, nos dias de hoje, ao invés de apresentar essas correntes como duas posições lícitas e justas, meu caro vereador Alex, nós que temos posições ideológicas diferentes, mas que sabemos a necessidade de mesmas posições ideológicas diferentes conviverem, já que ambas defendem aspectos parciais de uma verdade absoluta, e que nenhuma, é claro, importa dizer, cumpre de modo perfeito, surge com uma nítida oposição entre o bem e o mal, entre a verdade e o erro, a lembrar velhos e perigosos maniqueísmos. E não é isso que o conservadorismo defende, essa ideia do absoluto verdadeiro contra toda e qualquer forma de oposição política que soe como errada. Conservadorismo, convém recordar, não se confunde, como falei anteriormente, com o reacionarismo. Não pretende o conservador negar o processo, nem abolir o tempo. O conservador aceita as coisas como estão e aceita as mudanças. Porém, meu caro vereador Fernando, desde que essas mudanças venham no tempo devido. O conservador não é um homem do passado. Ele apenas deseja chegar, meu caro vereador Ronaldo, vivo e com segurança ao futuro. E por isso faz as mudanças com calma e com prudência. A razão disso, é claro, está em dois princípios básicos da ciência política. O primeiro deles, caro vereador Paulo Neckel, é que todas as boas soluções políticas nascem do ajustamento entre dois princípios aparentemente contraditórios. Afinal, e não dizemos isso com relação aos casamentos que dão certo, que os opostos se atraem, pois o mesmo se dá com relação à política. Ideias diferentes que, unidas e convergindo para o mesmo ideal, atingem um consenso. Temos aí, é claro, como exemplos de regimes mistos, o próprio regime da Inglaterra ou da Suécia, que dão belos exemplos de democracias que funcionam. O segundo princípio, é claro, é que as reformas políticas devem levar em conta o fato de que qualquer situação histórica sempre existirá, nessa situação histórica, lados bons e lados ruins. É a famosa lei da ambiguidade da história, que nos faz formular juízos de valor conforme o momento e conforme a circunstância. O resultado é que o êxito de uma política socialista, por exemplo, está condicionado, importa-se dizer, à presença também de um partido conservador. E, no fundo, será tão funesto um conservadorismo sem contraste, sem divergências, funcionando, por exemplo, ao longo de 40 anos, como, por exemplo, um socialismo sem contraste e sem oposição. Por isso que o conservadorismo não se opõe a movimentos políticos que divirjam na sua essência. Pelo contrário, exige essa divergência para que possa, aprimorando o necessário e conservando o passado, chegar ao futuro. A posição autenticamente conservadora é integralmente histórica, contrastando, como disse anteriormente, com as posições anti-históricas do imobilismo, que nega a transição e o progresso, do reacionarismo, que pretende negar o tempo e busca defender a irreversibilidade da história, e também o conservadorismo, e aqui com maior prudência afirmo, é contrário ao revolucionarismo, ao movimento político que busca chegar ao futuro, construindo as suas ideias sobre um vazio a priorístico. Conservadorismo, portanto, meus caros cidadãos de Passo Fundo, como seu irmão, o progressismo, admite que a história é continuidade e, portanto, existência. Encara a vida, parafraseando aqui, claro, o escritor conservador Nelson Rodrigues, como ela é. Terceiro ponto, como nasceu o conservadorismo? Pois bem, conservadorismo surge da percepção aguda de um problema e da necessidade de proporcionar uma resposta adequada a esse problema. E qual problema? Diante da carnificina oriunda da Revolução Francesa e que precipitou a Europa num caos cujos efeitos ainda são sentidos nos dias atuais, era necessário que os movimentos políticos contrários a esse totalitarismo violento buscassem compreender o que estava ocorrendo. E estas respostas, é claro, eram obviamente de ordem intelectual e residiam principalmente na maneira de pensar cultivada no período anterior à Revolução Francesa. Autores conservadores deram diferentes nomes a essa forma de pensar. Léo Strauss, por exemplo, chamou tal movimento de doutrinarismo, e Michael Oakeshott, por sua vez,
de racionalismo na política. Todavia, o nome mais popular, o nome pelo qual ficou conhecida essa forma de pensar e pensamento político ao qual eu me vinculo, é denominado de conservadorismo. Expressão essa utilizada por diversas vezes por Russell Kirk, grande pensador conservador, e que pela primeira vez essa expressão foi utilizada em 1796, para, claro, se consagrar na história do pensamento político ocidental. Esse pensamento, que teve também influência, importa aqui dizer, de John Locke, pensador contratualista, e que, para quem não sabe, foi justamente um dos precursores daquilo que viria a ser a filosofia dos direitos do homem, e que influenciou, é claro, o pensamento radical, tanto na Inglaterra, como na França, culminando, é claro, na Revolução Francesa e nos movimentos totalitários que observamos ao longo do século XX. Foi somente com Edmund Burke que foi possível falar verdadeiramente de uma ascensão do conservadorismo. Logo após a eclosão da Revolução Francesa, que colocando em prática os preceitos dos direitos do homem, e que iniciou pela tomada da Bastilha, Burke já profetizava, meus caros cidadãos, que dessa desastrosa carnificina da Revolução Francesa adviriam consequências tirânicas para o Ocidente. E nós podemos observar isso, é claro, nas mais de 17 mil execuções que ocorreram no período de terror, período mais violento da Revolução Francesa, nas mais de 500 mil mortes nas guerras da Vendéia, também no tempo da Revolução Francesa, e nos milhões de mortos oriundos das violências advindas das guerras napoleônicas. Tudo isso já profetizado por Edmund Burke em 1791, quando escrevia a sua obra Reflexões sobre a Revolução em França, uma das obras clássicas sobre a história do século XVIII. Burke esteve sempre longe de ser um cínico, um imobilista, um reacionário. Muito pelo contrário. Edmund Burke lutou por diversas causas de povos oprimidos em seu tempo. Cito a dos católicos na Irlanda, a dos colonos ingleses na América, dos povos da Índia, sendo autor, inclusive, e aqui importa dizer, de um projeto de código para a abolição da escravatura nas colônias inglesas. Projeto esse que, infelizmente, na época, acabou sendo engavetado. Ao contrário de David Hume, que também era crítico aos movimentos revolucionários, embora nunca tenha feito um apelo à necessidade da transcendência na política, Burke defendia a ideia de que as leis humanas jamais podem ser inteiramente determinadas pelo mero arbítrio humano, pela nossa vontade pura e simples, pois as leis humanas, advindo da razão, são fruto, é claro, das leis divinas, a qual devem obediência. E isso, no fundo, defende a ideia de que as leis humanas estão vinculadas a uma ordem universal que transcende o arbítrio humano e que, consequentemente, constringe os comportamentos dos seres humanos à obediência. Para Burke, nenhuma assembleia de homens, por mais unânime ou numerosa que o fosse, poderia derrogar essa ordem do universo. Ele não aderiu, portanto, à tese da soberania dos povos, expressa por Rousseau e defendida por tantos adeptos de tal tese, que levaram, como consequência, aos movimentos totalitários, cujos reflexos ainda são sentidos nos dias atuais. Burke se opôs, sobretudo, à abstração na política. Abstração essa que tantos males traz ainda nos dias de hoje, e especialmente aquele tipo de abstração que acaba por se esquecer dos singulares, das pessoas concretas, de carne e osso, e em nome de utopias, acaba muitas vezes gerando todo tipo de violência. Ao se insurgir, por exemplo, contra a metafísica, Burke não foi contrário à metafísica aristotélica, mas contra, é claro, o pensamento geométrico cartesiano, que buscava a exatidão matemática e cujos reflexos, principalmente sentidos na ciência, desvincularam as ciências do aspecto muito importante da religião e da transcendência. Conservadorismo, portanto, meus caros colegas vereadores e cidadãos de Passo Fundo, se opõe à noção de direitos abstratos, já que esses direitos não admitem limites e, desse modo, lançam a sociedade nas mais perversas utopias e barbáries. Essa perfeição abstrata, importa aqui frisar nesse meu discurso, são os defeitos práticos de todos os movimentos revolucionários advindos das noções dos direitos do homem. O homem tem necessidades e tem o direito, é claro, todos sabemos, de exigir, meu caro vereador Valdo, que o governo assim satisfaça tais necessidades. Isso todos sabemos.
mas não as necessidades, as liberdades e os direitos abstratos, de homens abstratos em contratos sociais abstratos. Isso não. As liberdades são concretas, tanto quanto as restrições que devem figurar tais direitos. E é isso que o conservadorismo defende. Não os homens abstratos, mas ideias de homens que exercitam a sua liberdade em uma sociedade que é fruto do esforço de gerações, homens reais, como disse, de carne e osso. O conservadorismo, nesse sentido, se opõe ao estado de natureza como princípio real político da sociedade. Dessa forma, não podemos encarar a sociedade como um mero contrato, a não ser que ele seja considerado um contrato entre as gerações presentes, as passadas e as que estão por vir. Nesse sentido, talvez possamos sim dizer e falar e defender até mesmo a ideia de um contrato na sociedade, mas tão somente se defendermos a mesma ideia advogada pelo escritor Chesterton quando disse a respeito da democracia dos mortos e da influência que os antepassados têm nas gerações presentes e futuras. A quem julgar isso ridículo, pergunto se por acaso gostariam de ver as disposições últimas de seus entes queridos, momentos antes da morte, serem desrespeitadas. Creio que, obviamente, ninguém defenderia tal desprezo para com os antepassados e as tradições. Por isso que digo que o conservadorismo se baseia, portanto, na ideia de que cada pessoa é importante para além do seu tempo e que possui uma dignidade muito superior à do homem animalizado do estado de natureza defendido pelos filósofos. O conservadorismo, desse modo, acredita que a sociedade civil se baseia num dom, e num dom pessoal, por assim dizer. Por isso que o conservadorismo, meus caros vereadores, defende o mínimo de direitos possíveis, promovidos diretamente pelo Estado. Pois, o que é o direito positivo, afinal, senão uma forma do Estado obrigar as pessoas a executarem determinadas tarefas em prol de outras? Isso, às vezes, é necessário, como disse anteriormente, mas de forma mínima. Por isso que também os conservadores defendem um Estado menor, um Estado pequeno, um Estado com um papel subsidiário na vida das pessoas, que respeite a autonomia dos cidadãos. O dom pessoal e a mutualidade desse dom, portanto, passam também pela instituição da propriedade, valor esse defendido por todo e qualquer conservador que assim se diga e se preze com respeito. Afinal, só aquele que tem propriedade, e diria fazendo até uma analogia à ideia de autodomínio, propriedade sobre si mesmo, é capaz de agir livremente, proporcionando benefícios às pessoas, ao seu entorno, de modo livre e gratuito. Nesse sentido, a liberalidade e a liberdade, que andam afastadas no pensamento liberal meramente materialista, segundo o conservador, pressupõe a mesma coisa. Conservador, embora deva, claro, sempre se insurgir contra a miséria extrema e contra a injustiça, não se revolta contra a desigualdade em si. E aqui um ponto, meus caros colegas vereadores, em que os conservadores divergem dos ditos socialistas. A variedade social, isso todos sabemos, é salutar. E há diversos modos de se viver a vida com menos dinheiro e menos recursos. Agora, querer igualar a todos economicamente não apenas seria um suicídio no sentido prático, como também no sentido teórico, haja vista que defender tais ideias, como fazem muitas vezes até mesmo professores em sala de aula, é uma utopia, um absurdo. O Estado, todos sabemos, não é capaz de igualar materialmente a todos, fazendo-os idênticos. Pressupor isso significa defender a aniquilação da riqueza advinda da diversidade e dos talentos pessoais de cada um. Nós, conservadores, somos a favor da igualdade, mas da igualdade sob direito, uma igualdade isonômica formal, que coloque todos sob a mesma autoridade e sob a mesma ordem jurídica, respeitando, é claro, as diferenças materiais que possam advir dessa igualdade isonômica. Nós somos contra, é claro, a igualdade totalitária, que visa equalizar todos na miséria e na mediocridade. Portanto, o conservador busca sim conservar as coisas, mas espera na medida em que são especiais apenas para que pessoas possam ser pessoas, e não meras engrenagens em regimes estatais, coletivistas ou totalitários. Conservador, é claro, e sem mais delongas para não cansar minha plateia, luta contra certas mudanças, não porque odeia toda e qualquer mudança, não é por isso que o conservador
é contrário a algumas mudanças, mas porque ama a tradição, ama a família, ama os seus antepassados, respeita os valores da história e deseja assim que as mudanças ocorram, desde que sejam feitas de modo prudente, não fazendo uma tábula rasa do passado, como querem alguns partidos revolucionários e socialistas. Portanto, conservador diverge de dois pensamentos que hoje estão em voga, mas que não trazem, é claro, como resultados práticos o bem da política na sociedade. O primeiro deles, o totalitarismo coletivista socialista. E também, é claro, e que importa se dizer, até sacrifica a liberdade individual a um leviatã totalitário que busca absorver na esfera estatal todas as autonomias do indivíduo. Mas também o conservadorismo se opõe ao liberalismo individualista, de caráter materialista, que busca sacrificar toda a ordem social e toda a coletividade para a satisfação de desejos egoístas e individuais. Ambas as teorias que destoam do conservadorismo, a do coletivismo totalitário socialista, que popularmente chamamos de socialismo, ou a do individualismo materialista, que popularmente poderíamos chamar de molecagem ou de egoísmo, trazem o mesmo fim na realidade política, a desumanização do ser humano, que é, acima de tudo, pessoa, relação, liberdade e dom, mas também ordem. A raiz do conservadorismo, meu caro amigo Evandro Meirelles, portanto, não reside nem na pobreza, nem na riqueza, mas no respeito à dignidade da pessoa humana, respeito esse oriundo do ser humano como indivíduo de carne e osso. Encerro aqui meu grande expediente, expondo em todo esse meu discurso os motivos pelos quais eu sou conservador. Afinal, é fundamental que a sociedade saiba, assim como o eleitor compreenda, os motivos pelos quais defendemos o conservadorismo e saiba também aquilo que pensamos, aquilo que acreditamos e aquilo que buscamos, não apenas para a cidade de Passo Fundo, mas também para o estado do Rio Grande do Sul e para um Brasil como um todo. Agradeço a todos pela atenção e desejo votos de sucesso aos movimentos políticos conservadores e a ascensão de um conservadorismo, principalmente nas eleições vindouras do ano de 2018. Muito obrigado.